Fala galera, aqui é a professora Viviane Ripoll e nesse vídeo eu vou falar sobre os 4 tipos de onicocriptose. Isso mesmo, os 4 tipos. Mas por que aprender sobre os 4 tipos de onicocriptose? É para você fazer um atendimento personalizado para o seu paciente. Então, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar os truques para você fazer um atendimento personalizado nos 4 tipos de onicocriptose. Vamos lá! A primeira coisa que a gente precisa entender sobre os tipos de onicocriptose é que, independente deles, você sempre vai fazer a espicolectomia. O que é a espicolectomia? É o ato de fazer a retirada da espícula. E a espícula é um fragmento de unha que está causando a lesão que é a onicocriptose. A onicocriptose, ela é uma lesão inflamatória. Um outro ponto que é importante de falar é que a inflamação, ela é uma das fases da cicatrização. Então, a cicatrização ela é caracterizada em 3 fases: a fase inflamatória, a fase proliferativa e a fase modeladora. Inclusive, eu tenho um vídeo onde eu falo sobre todas as fases da cicatrização, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Essa fase inflamatória é importante a gente diferenciar inflamação de infecção. Inflamação é o processo natural da cicatrização, é a primeira fase, é quando dá start ao processo de cicatrização. Já a infecção é outra coisa, é quando eu tenho um micro-organismo instalado nessa lesão. Então, toda a onicocriptose, por exemplo, ela é uma inflamação, mas nem toda onicocriptose ela tem uma infecção, porque a infecção ela tem a presença de micro-organismo, tá? Então, nessa fase inflamatória, que é a primeira fase, ela é muito caracterizada pela presença de agentes de defesa do nosso corpo tentando combater um agente agressor. Esse agente agressor pode ser somente porque teve uma lesão aberta, a pele se rompeu e o nosso sistema de defesa precisa impedir que micro-organismos que estão no meio externo da pele, eles entrem e acabe gerando uma infecção. Então, nessa fase, é muito comum de eu ter ali os agentes de defesa, macrófagos, neutrófilos, todos trabalhando naquela região para impedir um processo infeccioso ou combater um agente agressor. Só que qual que é todo o problema da onicocriptose? Nesse momento, nessa fase, quem é o agente agressor? É a espícula. A espícula, como eu falei, ela é um fragmento de unha. A unha, ela é um anexo cutâneo. Se ela é um anexo cutâneo, ela faz parte da pele, ela faz parte do nosso corpo. Então, como o nosso corpo consegue combater algo que pertence a ele? Por isso que a inflamação ela acaba não cedendo. Então, é importantíssimo, independente da fase, a gente fazer a espiculectomia. Quando eu faço a espiculectomia e eu retiro essa espícula, eu ajudo o meu corpo a dar sequência ao processo de cicatrização. Ele consegue sair da fase inflamatória porque a gente retirou o agente causador daquela lesão, a espícula. Então, independente da fase, a gente precisa fazer a espiculectomia. Dito isso, a gente vai entrar agora no atendimento da onicocriptose. E nesse atendimento, a gente precisa dividir isso em 2 momentos. O primeiro momento é o atendimento de emergência, onde eu vou fazer a espiculectomia e os curativos. Passado esse momento, a gente entra no que eu chamo de recidiva nunca mais. Por quê? Porque é quando eu começo a dar atenção a essa pele e a essa unha que está crescendo. Então, toda vez que eu termino o processo de atendimento de emergência, que dura ali em torno de 7 dias, eu tenho que ter uma atenção a essa pele, porque é uma pele frágil, então eu preciso estruturar mais essa pele, eu preciso observar o crescimento dessa unha, reconstruir essa unha para que a gente não tenha nenhum tipo de onicocriptose. Inclusive, comenta aqui embaixo se vocês querem um vídeo falando somente sobre reconstrução ungueal.
Nesse atendimento de emergência, que é o nosso foco do vídeo hoje, é onde a gente vai identificar o tipo de onicocriptose. Então, a gente tem 4 tipos de onicocriptose. Todas elas vão ter a presença da espícula, que é o agente agressor. Então, eu tenho a espícula e eu também tenho o processo inflamatório. Então, se eu estou falando de uma onicocriptose do tipo 1, eu estou falando de uma onicocriptose simples. É a mais simples de cuidar. Por quê? Porque ela só tem a presença da espícula e do processo inicial da inflamação. Então, eu tenho todos os sinais flogísticos da inflamação. O que são os sinais flogísticos, professora? São os sinais característicos da inflamação, que são dor, calor, rubor, edema e perda de função. A dor, ela vem por conta da compressão dos receptores neurais ou pelo rompimento desses receptores. Então, esses receptores, eles vão mandar informação para o nosso cérebro de que tem dor ali para você fazer alguma coisa. O edema é por conta do acúmulo de líquidos característico da inflamação. A perda de função, ela não é porque o dedo caiu, né, gente? Ela acontece, essa perda de função, é porque você não consegue fazer aquela estrutura não tem a mesma função que ela teria sem essa inflamação. Então, você não anda da mesma forma, você acaba levantando um pouco mais o dedo, porque a inflamação está ali, a dor está presente. Então, você acaba perdendo um pouco da função daquela estrutura, porque você tem outras coisas acontecendo, como a dor. A vermelhidão, ela acontece porque tem uma presença grande de fluxo sanguíneo ali na região. Tem um aumento dos vasos, né? A vasodilatação, então vai chegar mais sangue. Se chega mais sangue, também vai ter calor. Por quê? Porque é o sangue que transporta o calor para aquela região. Então, esses são os sinais flogísticos da inflamação. Então, sempre que eu tiver uma inflamação, uma onicocriptose tipo 1, eu vou ter aquela região mais vermelhinha, eu vou ter a região um pouco inchada, a pessoa vai sentir a dor e também já vai ter uma mudança aí na estrutura da caminhada. Essa é a onicocriptose tipo 1. Então, eu fui lá, fiz a espiculectomia, um curativo simples, eu consigo resolver a situação. Na onicocriptose tipo 2, eu tenho as mesmas características da onicocriptose tipo 1, só que ela tem presença de micro-organismo. Então, em nenhuma das duas eu tenho granuloma ainda. Eu tenho somente a inflamação com a espícula. Na do tipo 2, eu tenho também a presença de micro-organismo, que é a presença famosa daquele pus, aquela secreção amarelada, às vezes até esverdeada, quando a gente faz a retirada da espícula. Então, o processo de tratamento, ele é diferente, tá? Na onicocriptose tipo 3, eu tenho já a presença de um granuloma, mas eu não tenho infecção. Então, é como se fosse uma evolução da do tipo 1. Por exemplo, a pessoa chegou no seu consultório, ela sentiu uma dorzinha, já teve uma lesão, ela foi no seu consultório rápido, não gerou granuloma, só tá com vermelhinho. Tipo 1. Só que aí agora ela foi postergando, foi deixando para depois, o corpo não conseguiu resolver o problema, vai gerar o granuloma. O que é o granuloma? O granuloma, ele é uma lesão vegetativa. Por que vegetativa? Porque o nosso sistema de defesa vai tentando resolver o problema e ele não consegue. O que o nosso sistema de defesa vai fazer? Ele começa a solicitar mais vasos sanguíneos, mais vasodilatação, mais agentes de defesa e tudo isso vai indo para aquela região e não consegue solucionar. Por quê? Porque a espícula faz parte do nosso corpo. Ela é um fragmento de unha que é um anexo cutâneo e que faz parte do nosso corpo. Então, toda vez que o nosso corpo tenta combater esse fragmento de unha, esse agente agressor, ele morre tentando, né? Então, toda vez que acontece isso, vai gerando uma lesão maior ali, que a gente vai chamar de granuloma. Esse granuloma, ele pode também gerar uma infecção.
Por quê? Porque é uma região que está aberta, altamente vascularizada, então o nosso corpo ele não está conseguindo defender aquela região e ela pode se infectar e se transformar no que a gente chama de granuloma piogênico, que aí vai vir a onicocriptose do tipo 4. A onicocriptose do tipo 4, ela é a inflamação com espícula, com granuloma e com infecção. Então, resumindo tudo, do tipo 1, eu só tenho a espícula e a inflamação. Tipo 2, eu tenho a espícula, a inflamação e uma infecção. Tipo 3, eu tenho a espícula, a inflamação e um granuloma. Tipo 4, eu tenho a espícula, a inflamação, um granuloma e uma infecção. Agora que você conhece os 4 tipos de onicocriptose, eu vou te dar 2 dicas para você conseguir fazer um atendimento personalizado para o seu paciente. Então, anota aí as dicas para você conseguir fazer esse atendimento. Vamos lá. Primeira dica. Na onicocriptose do tipo 1 e a do tipo 3, elas têm só o processo inflamatório, não tem nenhum tipo de infecção. Então, você vai utilizar técnicas que são anti-inflamatórias. No laser, por exemplo, você vai utilizar a primeira técnica, de 1 a 3 joules ali naquela região, que é a técnica anti-inflamatória. Pensando nos óleos essenciais, você vai utilizar também óleos essenciais que são anti-inflamatórios, cicatrizantes e também imunoestimulantes, como lavanda, o cravo, que ele é imunoestimulante, a própria melaleuca, que ajuda muito nesse processo. Na do tipo 2 e do tipo 4, que tem micro-organismo presente, você precisa pensar em técnicas que são microbicida, que vão atuar em cima do micro-organismo primeiramente. Então, a primeira coisa que você tem que pensar, por exemplo, no laser, é fazer a terapia fotodinâmica, porque ela vai atuar em cima diretamente das bactérias e qualquer tipo de micro-organismo que tiver ali. Nos óleos essenciais, eu vou pensar, por exemplo, na melaleuca, que é extremamente fungicida, no cravo, tomilho, alecrim, que eles vão ajudar bastante nessa região, nessa área. A segunda dica que eu tenho para vocês é sobre os curativos. Então, quando eu tenho um processo inflamatório, eu posso usar curativos e coberturas que vão auxiliar nesse processo. Por exemplo, do tipo 1 e do tipo 2, eu posso utilizar tranquilamente o hidrogel. Sem alginato, eu não vou precisar do alginato nesse momento. Eu posso usar o hidrogel, eu posso usar um hidrocoloide, que ele vai ajudar muito no processo de cicatrização ali. Agora, na do tipo 3 e do tipo 4, eu preciso ficar muito atenta aos tipos de curativo. Por exemplo, o ideal é nunca utilizar um curativo oclusivo. Por quê? Porque bactérias, fungos, micro-organismos em geral, eles gostam muito de ambientes que são quentes. Então, se eu for ocluir a região, eu posso elevar a temperatura e esse micro-organismo gosta desse ambiente e ele vai se proliferar e eu aumento a infecção. Então, observar para curativos semi-oclusivos e também o alginato é uma ótima alternativa nesse tipo de onicocriptose. Se você ficou comigo aqui até agora, então curte esse vídeo, compartilha com os seus amigos e comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida que eu vou te responder. Até o próximo vídeo.